Olá pessoal, tudo bom? Você que está pensando em iniciar uma hidroponia, geralmente fica um pouco perdido sobre o que deve ser considerado para iniciar um projeto, né? Então nesse vídeo aqui a gente vai estar apresentando para você os principais pontos que você tem que considerar para iniciar uma hidroponia de sucesso, tá bom? Vamos lá! Bom pessoal, para esse hidropapo eu tenho aqui a participação do meu amigo engenheiro agrícola André Vieira. Para a gente iniciar, André, eu queria agradecer a participação sua, topar aí fazer esse vídeo com a gente. Peço que você se apresente, por favor. Bom, legal. Eu que agradeço, Pedro, a oportunidade aqui da gente poder falar um pouco sobre hidroponia. Bom, meu nome é André Vieira, eu sou engenheiro agrícola, formado na Unicamp e tenho um pouco de experiência na hidroponia. Sou engenheiro agrícola da Hidrogood. O que você considera os pontos importantes para o produtor iniciar aí na hidroponia? Essa é uma pergunta muito recorrente, mas a primeira coisa que eu sempre falo para o investidor que está querendo iniciar no ramo hidropônico é fazer uma pesquisa de mercado. Eu vejo assim que a primeira coisa a se analisar é o que o mercado está buscando na sua região especificamente, quais produtos você deve produzir, qual que é a quantidade, que mercado você pretende atingir. Com essas informações é que a gente consegue iniciar um projeto. Um projeto bem elaborado, primeiramente, precisa da pesquisa de mercado. Então, o primeiro ponto que você analisa agora é a terra, né? Se você já tem a terra, se você vai arrendar essa terra, se a terra que você tem ou vai arrendar é apropriada para isso, ou seja, né, pontos que devem ser analisados de uma terra. Se você tem água, se a água é de boa qualidade, se a energia chega até o ponto de produção. Outro ponto que você precisa analisar, esse terreno, qual que é a declividade que esse terreno tem, qual que é a topografia dele, tá limpo, não tá, tem árvores ali no meio. Então, quanto você vai precisar investir, por exemplo, para deixar esse terreno que você tem disponível pronto para um projeto hidropônico. Se precisa fazer uma terraplenagem ou não, né? Tudo isso você tem que levar em conta. Exatamente. Então, a terra é um fator assim principal. Dentro da terra ali tem que analisar todas as estruturas que você tem. Como eu citei, por exemplo, da água, uma das coisas mais importantes antes mesmo de começar o projeto é fazer a análise da água. Se você tem água ali em quantidade disponível e também se essa água ali tem uma qualidade suficiente para atender um projeto hidropônico. O ideal é ele estar fazendo uma análise química dessa água, né? Isso. Hoje a gente tem laboratórios espalhados pelo Brasil que fazem essa análise e é um baixo custo. Está na faixa em torno de R$50, R$60. Você consegue fazer uma análise aí prévia excelente para poder tomar essa decisão. Bom, aí começa o projeto hidropônico em si, né? Vamos dizer que você tem ali já a área já está pronta ali, digamos, para poder fazer uma estufa, para poder fazer as bancadas. Também outro ponto que precisa ser analisado é que tipo de estrutura você já possui nessa área, seja um sítio, seja um terreno urbano, seja uma fazenda, que tipo de estrutura você já tem ali. Quanto mais estrutura esse lugar já tiver, menor vai ser o seu investimento. Por exemplo, se você já tem ali uma casa de apoio, um lugar para você poder ter um escritório, para você poder ter uma casa de semeio, para você guardar os insumos, guardar os defensivos, tudo isso é uma estrutura que você pode utilizar o que você já tem no próprio sítio, né? Precisa fazer uma análise se aquilo já está adequado ou não, ou se você vai precisar construir aquilo. Certo. E André, muita gente acaba esquecendo essa parte dessa estrutura de apoio, né? De um escritório, de um banheiro, né? E aí pensa só na estrutura da estufa e na hidroponia. E acaba esquecendo esses pontos principais também, né? Você tem que pensar, por exemplo, ali que vai ter um funcionário, então onde vai ficar um vestiário para ele poder se trocar, onde vai ficar um banheiro para ele poder utilizar, isso daí, essa estrutura não pode ficar muito longe da sua hidroponia em si, porque senão o funcionário acaba perdendo muito tempo. O ponto principal que muita gente acaba lembrando primeiro é a parte da estufa e da hidroponia, né? Isso, legal. Agora, mais propriamente falando sobre o projeto da hidroponia em si, agora entra então a parte das estufas e das bancadas, né? Então a estufa a gente tem que levar vários pontos em consideração, principalmente onde será instalada essa hidroponia, qual região. É uma região de clima frio, onde a gente tem que levar em consideração então que ela pode ser fechada, com cortinas laterais, ou até mesmo a gente tem na região sul, por exemplo, climas bem extremos, né? Bem extremos, exatamente.
onde o inverno é rigoroso e o verão também é muito quente. Então a gente precisa ter uma estrutura que suporte essas duas regiões. Isso é um desafio para a gente, porque a gente precisa então dimensionar uma estrutura que ela seja totalmente fechada, mas ela, ao mesmo tempo que no verão você consiga ter essa maleabilidade, poder abrir para tirar o ar quente ali de dentro. Geralmente o pessoal trabalha com cortina na lateral, é isso? Isso, daí o mais indicado então é você colocar uma estrutura móvel, né? Ou seja, uma cortina na lateral fechando com plástico. E também o interessante é fazer uma abertura na parte de cima da estufa para que o ar quente possa ali sair, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, assim, quando você trabalha em regiões mais quentes, interessante ter um sombreamento, né? Um sombreamento móvel ali. Hoje você tem telas termorrefletoras que diminuem em torno de 3, 4 graus e são assim investimentos que realmente valem a pena, porque fazem uma diferença na sua produção, faz você tirar um produto melhor, faz você produzir mais vezes durante o ano, toda essa estrutura que vale a pena. Na parte das bancadas da hidroponia, o que você recomenda para o pessoal? Essa é uma parte essencial e que faz toda a diferença na sua produção. Não adianta, a gente já fez vários testes, tudo, por exemplo, usar materiais alternativos, né? Hoje a hidroponia começou no Brasil usando, por exemplo, telhas e britas em cima da telha, ou até mesmo cano de esgoto, que também funciona, mas na verdade você não consegue ter uma produção eficiente ao longo do ano todo. Se você usar materiais que são propriamente fabricados para isso, o que isso garante para você? Garante uma produção melhor, um produto melhor e uma produção mais eficaz durante o ano. Mas o que você diz, o tubo de esgoto, que é um principal fator assim, que é meio um pouco complicado utilizar ele? É um material que não é próprio para o cultivo hidropônico. O que acontece? Quando você, por exemplo, um exemplo seria o alface. É muito utilizado, por exemplo, um tubo com diâmetro de 75 milímetros. Acontece que esse tubo, por ele ter um diâmetro de 75 milímetros, ele é um tubo alto. Então, quando deposita a planta ali, quando você faz o transplante para esse tubo, a planta ela acaba ficando pouco para fora. Ou seja, muito funda, né? Isso, ela realmente fica muito funda dentro do tubo. Ou seja, ela vai tentar buscar essa luz para poder sobreviver. Acontece que ela vai acontecer um processo que a gente chama de estiolamento, ou seja, ela cresce o talo para poder buscar o sol. Então o que acontece? No final das contas, quando a gente finaliza esse produto, ele é um produto que a gente chama de produto caneludo, onde ele tem muito talo e poucas folhas. Então é um produto que se desvaloriza no mercado, né? Além do que também a questão do tubo, né, tubo de esgoto, ele geralmente utiliza-se o branco, né? E o branco, o tubo de esgoto branco, ele deixa passar um pouco de luz. Então ele não é totalmente opaco, ele é translúcido. Então a luz na hidroponia, o que ela faz? Ela permite o surgimento de algas ali dentro do tubo. E essas algas, como vocês mesmos viram nos canais, ela é ruim, ela é maléfica, porque alguns insetos depositam ovos ali, existe uma competição entre raízes, dentre outros aspectos. E depois da parte da hidroponia, muita gente também se preocupa com a parte hidráulica, né, que é a tubulação enterrada, e a casa de máquinas também, né? Isso também faz parte do projeto. Você tem que levar em consideração todo o material hidráulico, ou seja, os tubos e conexões que farão o transporte desde a casa de máquina, passando pela bomba, até chegar às bancadas e a tubulação que vai transportar isso de volta para lá. Além disso, a própria casa de máquinas. É uma construção que deve ser feita abaixo do nível do solo, de preferência fora da estufa, para que o reservatório fique enterrado, fique num ambiente mais fresco. Além da casa de máquinas, tem que ser adequada, com um reservatório em um local bem fresco. Tem outros fatores também que ajudam nessa redução de temperatura, né? Sim, além disso, o tipo de perfil que você escolhe também tem essa importância, né? Hoje a gente tem disponíveis no mercado perfis que são feitos em dupla camada, por exemplo, branco por fora e preto por dentro, igual esse perfil da Hydrogood, e que ele diminui a temperatura da solução nutritiva, que é fator primordial na sua produção. E o sistema hidropônico, por ser um sistema fechado, ele necessita da energia elétrica, igual você comentou no começo, que é um fator importante a ser considerado, né? O que você pode complementar sobre isso? Bom, como eu disse, então, um dos pontos essenciais a ser discutido antes do projeto é se a energia chega até o local. E mais do que isso também é a questão da qualidade dessa energia, né? Se você tem muitas quedas de energia, por exemplo, isso é um fator preocupante, porque a hidroponia ela depende totalmente de energia elétrica. A hidroponia no sistema NFT, que é o que a gente tem discutido.
Então esse fator é essencial. Então você precisa ter ali um sistema de segurança com relação a isso. Por exemplo, um gerador. E tem outros sistemas também que o pessoal tem utilizado agora que eles chamam de backup, né? Isso, exatamente. O backup é bem legal. O backup é uma estrutura barata que você faz. Como você faz isso? Você coloca uma caixa d'água num ponto mais alto do seu terreno e você faz uma tubulação saindo da caixa d'água e passando pelas suas bancadas. Tudo por gravidade. Isso, tudo por gravidade. Então, numa queda de energia, por exemplo, você abre essa entrada de água do seu backup, ela vai passar por essas bancadas e você liga esse backup na sua caixa d'água, tá? Para você não perder essa água. Certo. Então você pode ligar ela na sua caixa d'água. Sempre tomando cuidado, por exemplo, se a sua caixa já está cheia, Não transbordar. Exatamente, para não transbordar. Show. Bom, além de todos esses fatores que a gente já comentou, ele vai ter quais outros pontos que ele tem que levantar então, André? Bom, a gente falou de toda a estrutura, né, com relação a isso. É importante levar em consideração também agora quem vai montar, né? Isso é um fator essencial também. Hoje tem equipes profissionais que montam estufas, que montam bancadas, fazem o sistema hidráulico, montam casa de máquinas. Sim, são equipes já profissionais, treinadas para isso, que têm experiência. Um modo mais barato seria escolher, você considerar os próprios funcionários do sítio, da fazenda, pessoas que já trabalham com você, ou até mesmo você montar a sua horta hidropônica. Isso também é válido, pode se considerar. Acontece que algumas questões têm que ser levadas em consideração também. Por exemplo, se você já tem tempo para isso, geralmente no nosso dia a dia, né, a gente já tem outras ocupações, né? Então, um projeto que a gente montaria uma equipe montaria em torno de um mês, você montando com funcionários não treinados, leva um tempo maior. Às vezes 4, 5, 6 meses a gente tem casos assim. Então precisa ser levado em conta toda essa produção que você está perdendo nesses 5 meses. Quanto custa isso? Então às vezes vale a pena você investir numa equipe profissional. Pagaria a montagem, né? Ainda sobraria um recurso aí que ele já começaria a produzir bem antes, né? Tudo isso tem que ser levado em conta também. E ainda tem mais um pouquinho de item a ser considerado aí, né, André? Entra a parte dos insumos agora, eu acredito, né? Sim, é verdade. Dentro de um projeto hidropônico você tem que levar em consideração os insumos para sua produção. Então você tem que se preparar antecipadamente com relação, por exemplo, às caixas que vão transportar verduras. Isso tem um custo que você precisa levar em consideração. Fora isso também as embalagens. Qual a embalagem que você vai escolher, se vai ter a sua marca, tem a questão hoje da rastreabilidade também que tem que ser levada em consideração. Então tudo isso também entra do seu planejamento inicial com relação aos custos. Fora isso, você precisa também decidir se você vai produzir a sua própria muda, se vai comprar de um viveiro. Isso também é fator primordial para você decidir os custos iniciais. Bacana. E depois de tudo isso, o projeto praticamente pronto, ele também tem que ter como ele vai levar esse produto para ele vai comercializar, né? Perfeito, Pedro, bem lembrado. Costumo falar que esse veículo para transporte é fator determinante na sua produção. Vou dar um exemplo. Se você leva em torno de 60 dias para produzir um alface maravilhoso, perfeito, em bom estado, se esse alface for transportado num veículo que não é apropriado, ou seja, num transporte não apropriado, que ele vai receber uma carga alta de temperatura, vai receber muitas vezes poeira, ele chega no consumidor final com um produto de má qualidade, ou seja, um produto que você levou 60 dias para cuidar, em 1 hora, 2 horas, você perde toda essa qualidade que você levou. Pegando toda essa parte, todos esses itens aí, quanto que custa fazer um projeto hidropônico? Bom, Pedro, essa pergunta é a pergunta que todos me fazem. Na verdade, todo investidor precisa realmente saber quanto que ele precisa investir nesse novo negócio. Eu costumo falar sempre, a minha resposta sempre é, depende. Diante de todos esses fatores que a gente falou até agora, é importante analisar cada um. Né? E você vai ter, em média, um valor que varia de R$150 por metro quadrado até R$300 por metro quadrado. Vai depender da estrutura que você já tem. Por exemplo, se você já tem uma casa de apoio, se você já tem um veículo para transporte, esses valores diminuem. Então precisa analisar caso a caso, produto a produto, para saber realmente o valor do seu investimento. Show de bola. Bom, gente, é isso aí. Espero ter ajudado vocês. Agradeço então a participação do meu amigo André. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem para que a gente possa atingir a maior quantidade de pessoas possíveis. Tá bom? Sucesso a todos e até o próximo Hidropapo.